Oi pessoal, esse é o primeiro de uma série de vídeos demonstrativos do uso do programa LT-Spice de simulação de circuitos elétricos e eletrônicos, que é oferecido de forma gratuita pela Analog Devices. E é um software bastante completo e simples de usar, e ao mesmo tempo ele segue o que seria o mais próximo do Spice original, tá? E aí com isso ele não é muito pesado e bastante eficiente, tá? Então quando você inicia o programa, já na versão mais recente que mudou o design um pouquinho, mas aparece essa tela aqui, né, que é só um fundo escuro, que você, na verdade, a primeira coisa que você vai precisar fazer é aqui em File, Novo Esquemático. Essa questão de novo símbolo a gente vai falar mais à frente em um vídeo mais avançado, tá? Então, se eu clicar em Novo Esquemático, ele abre uma tela branca. Eu vou fazer um circuito inicialmente trivial, mas para mostrar os principais componentes do software. Bom, ele tem essa barra de ferramentas aqui em cima com os componentes mais comuns, principalmente resistor, capacitor, indutor, diodo ou LED, fonte de tensão. Nessa versão já aparece aqui também, na anterior ela ficava mais escondida, e o nó de terra. Então eu vou selecionar uma fonte de tensão, simplesmente clicando aqui e dando um segundo clique para colocar em qualquer lugar. Se eu girar o botão do mouse, aquele rotativo para cima e para baixo, ele vai dando zoom na minha tela, e eu vou colocar em qualquer lugar aqui. Ele permite você ir colocando vários daquele último componente selecionado para facilitar a vida. Se você não quiser mais, você aperta a tecla ESC. A outra possibilidade de encontrar esse componente é nesse botão aqui, componente, ou P seria de parte, que é um outro termo usado em inglês, e ele vai abrir uma janela que contém toda a biblioteca de possíveis componentes que a gente pode colocar num circuito. E essa fonte de tensão aparece aqui, voltage, vai aparecer igualzinho eu coloquei lá fora, tá? Aqui não vou precisar nada no momento. Então eu vou colocar um resistor, então um segundo resistor aqui para ficar mais interessante, um terceiro. Eu quero botar um resistor na horizontal. Então, para eu girar um componente que eu estou segurando, você pode usar o hotkey Ctrl R de Rotate, ou clicar nessa botão aqui. Então, mas você pode, com o teclado fica mais fácil, Ctrl R para rodar ou Ctrl E para espelhar, tá? Então, vou colocar esse carinha aqui, fazer esse circuito aí com 3 resistores, e agora eu preciso ligar os pontos, que eu posso usar esse botão, simplesmente apertar o W no teclado, ele muda o cursor, e eu vou clicando e fazendo as ligações de acordo com que a minha topologia tiver definida, tá? Repara, eu vou fazer primeiro essa parte aqui. Ó, então esses dois resistores em série com a fonte de tensão, e eu vou colocar agora esse outro resistor R2 em paralelo com R1. Quando eu conectei esse outro fio aqui, ele automaticamente coloca esse quadradinho para indicar que existe contato entre essas duas linhas, tá? Se não tiver um quadradinho, significa que a linha está passando por cima. Então isso é uma coisa importante para observar, tá? Então, por exemplo, se fizer uma coisa assim, ó, não está havendo nenhum contato ali, uma linha inútil que eu desenhei ali, que eu agora vou querer apagar, tá? O ESC ele para de desenhar a linha, e como eu quero apagar essa besteira que eu fiz, eu tenho aqui em cima um undo, ou Ctrl Z, que vai eliminar aquela linha. Uma outra coisa importante,
a gente colocou 3 resistores, ele vai automaticamente incrementando o identificador do componente. Cada componente tipicamente vai ter 2 parâmetros, um deles é o identificador para a linguagem SPICE, nesse caso aqui R1, R2, R3 e o V1, ou seja, o nome do componente, e esse não pode ter repetição. E o de baixo, na verdade, vai ser o valor específico daquele componente, que ele vem por default com V para fonte de tensão, R para resistor, C para capacitor, etc. Mas eu tenho que configurar o valor que eu quero. Vou botar esses 3 resistores de 1K, 1 kΩ. Então eu posso simplesmente escrever 1000, tá? Ou, que eu vou fazer nesse outro aqui, 1K ele também reconhece, tá? E eu vou botar uma fonte de 10 volts. Tá? Não precisa escrever a unidade, ele trabalha no SI, ou seja, tensão em volts, resistência em ohms, capacitância em farad, indutância em R e por aí vai. E ele reconhece os multiplicadores das potências, ou seja, aqui seria 1 kΩ. Se eu colocar um Mzinho, vai ser 1 miliohm. E a única coisa que é diferente do que seria a notação científica padrão é que, como ele não reconhece diferença de se a letra maiúscula ou minúscula, ele não pode usar o M maiúsculo para significar o mega. Então ele utiliza, ao invés disso, o meg. Tá? Então isso aqui seria 1 mega ohm. Tá? E outra curiosidade, se você botar um U, o U significa um micro. E aí ele no esquemático já coloca o símbolo bonitinho em grego, mas na hora de escrever você vai usar a letra U, que é o mais parecido com o micro que a gente tem, né? Então, tá lá, eu vou só corrigir esse cara aqui, eu vou botar um K como eu tinha feito antes. Então eu estou com o meu circuito completo, eu poderia agora executar. Execução de um esquemático que você montou, você vai clicar nesse botãozinho aqui. Na versão anterior era um bonequinho correndo, que é essa seta com cara de play. E na primeira vez que eu clicar isso, desde que eu criei um esquemático novo, ele vai abrir essa janela para eu configurar que tipo de análise eu quero fazer. A gente vai ver ao longo dos vídeos diversos tipos de análise possíveis. Cada aba dessa aqui é um tipo de análise. Inicialmente a gente vai se ater somente a essa análise transiente, que simula um osciloscópio. Então eu só preciso dizer qual o tempo de execução em segundos, ou seja, eu vou querer que ele rode, por exemplo, durante 1 segundo. E os outros parâmetros, por enquanto, a gente pode deixar tudo em branco. Então ele vai criar esse texto aqui, que é, na verdade, é o que a gente chama de diretiva do SPICE, SPICE Directive, que é um comando para a linguagem SPICE. E quando eu der OK, ele automaticamente coloca esse texto em algum lugar aqui do esquemático, e depois você vai poder mover isso para algum lugar que fica mais bonitinho. Ele já iria executar automaticamente quando eu der OK, só que nesse exemplo aqui ele deu uma mensagem de erro, está dizendo que o circuito não tem um caminho condutivo para o terra. Por favor, indique um nó com o terra, ou seja, no SPICE todo circuito tem que ter pelo menos um nó indicado como terra, como referência. Na teoria esse circuito poderia ser analisado sem problema, mas para a simulação SPICE não funciona, tá? Então vou dar OK aqui, não vai rodar. Eu tenho que colocar esse nó aqui, esse indicador de onde é o terra, em algum nó do circuito. E o que faz mais sentido, vou botar de novo o W aqui, como a gente normalmente faz, é colocar definir o terra no negativo de alguma fonte de tensão, tá? Então basta botar esse triangulinho aqui, ou seja, agora estou dizendo aqui é o nó ground. Se você olhar lá no rodapé do SPICE, ele está dizendo this is ground, é o nó de terra. Aqui em cima ele automaticamente chamou que é o nó N001, aqui N002 e aqui é o próprio N002, porque esses dois caras estão em curto. Ou seja, esse circuito tem um nó
terra e mais 2 nós independentes, nó 1 e nó 2, tá? Ou seja, ele já identifica automaticamente quais são os nós necessários, os nós independentes do circuito. Então agora eu posso tentar executar novamente o meu circuito clicando lá no triângulo, porque eu já configurei o que eu quero fazer em termos de simulação. Se eu quiser alterar isso, você clica o botão da direita, ele vai trazer de volta aquela janela que eu posso editar, mas ele só vai executar novamente quando eu clicar aqui no Run. Então, rodou, ele abriu essa outra janela aqui em cima, que é o visualizador das formas de onda no tempo. Esse aqui é um circuito CC, então não vai ter nenhuma variação do comportamento ao longo do tempo, mas eu posso ver as grandezas de interesse. O que acontece? Quando eu estou nesse modo que aparece o circuito esquemático embaixo e o osciloscópio em cima, e eu percorro com o mouse em cima do circuito, o cursor do mouse vai mudando, principalmente para esses dois tipos de probe, que um é qual é a tensão em um determinado nó, ou seja, se eu clicar aqui ele vai me mostrar lá a tensão no nó N001 é 10 volts, como esperado. E se eu clicar nesse outro nó aqui, ele vai acrescentar outra curva lá, o N002, que dá, se eu botar aqui em cima, 3,323 volts, que é o divisor resistivo desses caras aqui, né? Ainda na forma de tensão, se eu clicar em um determinado nó, ele simplesmente vai mostrar a tensão daquele nó. Se o osciloscópio estiver ficando muito poluído, basta você clicar 2 vezes no nó que você quer observar isoladamente, que ele limpa o resto, tá? E a outra coisa que às vezes a gente precisa saber é não a tensão em um nó específico, mas sim uma diferença de potencial. E aí como é que a gente faz isso? Você vai clicar o botão da esquerda do mouse no nó que você quer que seja o potencial positivo a ser medido, ele marca ali, ó, onde você colocou inicialmente. Eu estou segurando o botão no mouse esquerdo pressionado, ele mudou o cursor para essa coisa cinza aqui, e quando eu colocar em cima de algum outro nó válido, ele se transforma em preto. É como se eu tivesse com um voltímetro, aquelas duas ponteiras do voltímetro normalmente são vermelho e preto, para definir. O preto é a minha referência e o vermelho é um nó em relação ao qual eu vou medir a diferença de potencial. Então quando eu soltar aqui, ele agora está mostrando aqui em cima, ó, a tensão entre um nó 1 e um nó 2, que deu essa tensão aqui embaixo, 6,6, tá? Tá, isso para tensões. E para correntes, deixa eu só me livrar dessa coisa aqui. Repare, quando eu coloco em cima de algum componente, ele mostra como se fosse um alicate amperímetro com uma seta, ou seja, ele está dizendo que ele está medindo a corrente que está passando naquele componente no sentido indicado pela seta. Então quando eu clicar aqui, ó, cliquei 2 vezes, ele está mostrando 6,67 miliamperes. Se eu pegar esse outro ponto aqui, vai dar a metade, porque obviamente essa corrente vai se dividir em duas. E aqui a corrente da fonte, aqui é interessante, ó, deixa eu voltar aqui, ó, aqui está mostrando 6,67. Quando eu clicar na fonte, a corrente deveria ser a mesma que está saindo da fonte passando nesse resistor, mas como a seta está apontando no sentido oposto, vai aparecer lá no gráfico uma corrente negativa, ou seja, você tem que interpretar o que está aparecendo no gráfico do osciloscópio de forma combinada com o sentido da seta que aparece aqui, tá? Cuidado, porque isso às vezes é fonte de confusão. Um último detalhe interessante: se você, à medida que você vai passando o mouse nos diversos pontos do circuito, ele vai mostrando lá embaixo as informações relevantes, ou seja, aqui ele está dizendo que nesse nó aqui tem 10 volts, aqui tem o 3,33, aqui é o ground, ou seja, em alguns casos você não precisa clicar, você consegue ler diretamente ele no rodapé. Quando você coloca em cima de um componente que ele vai mostrar
a corrente que está passando aquele componente, está ali embaixo, 6,67, ele também mostra a potência dissipada. E o default para ele é a potência dissipada, ou seja, é um resistor, está dissipando potência, nesse caso 44,4 miliwatts. Se aparecer dissipação negativa, que é o que vai acontecer aqui nessa fonte, ó, essa fonte está com uma dissipação de menos 66,7 miliwatts, o que obviamente ela é responsável por fornecer a potência para o circuito como um todo. E aí o SPICE usa como notação colocar um sinal negativo na dissipação, ou seja, uma dissipação negativa é um fornecimento de potência. Tá? Então você consegue medir, ó, esse cara aqui está fornecendo 66,7, esse está dissipando 44,4 e cada um dos outros dois está dissipando 11,11, de forma que obviamente a soma das potências dissipadas seja igual à potência fornecida pela fonte. Tá? Então a gente pode ficar por aqui nesse vídeo e na sequência a gente vai ver utilizações mais avançadas. Até logo.